Cumprimentamos a todos os cearamirinenses que estão agora nos assistindo. Obrigada a todos pela audiência e o nosso abraço aos conterrâneos espalhados pelo mundo, também nos assistindo e matando a saudade da terrinha. Está no ar o Cearamirim Notícias. No programa de hoje, vamos falar do salário mínimo. Será que o novo aumento do salário supriu as necessidades dos assalariados? Fomos às ruas de Cearamirim saber da dona de casa, dos trabalhadores, empresários, sindicalistas e também de alguns políticos o que eles têm a dizer sobre o tão querido salário mínimo. Olha só. Neste ano, o nosso salário mínimo teve um reajuste de R$ 515 para R$ 545. Uma soma de R$ 35 a mais no salário do brasileiro. O que nós queremos saber é se esse reajuste está fazendo a diferença no bolso do brasileiro. Então vamos saber a opinião do principal envolvido nessa questão, a dona de casa brasileira. Nós estamos aqui com a dona de casa, qual é o seu nome? Navegantes. Tá certo, Navegantes. A minha pergunta para você é o seguinte, o nosso salário mínimo foi de 510 para 545, um aumento de R$ 35. É uma vergonha, porque a gente vem para o supermercado, se a gente for fazer de tudo, a gente não leva do que a gente precisa, entendeu? Aí a gente vai pagar as outras contas com o quê? Água, luz, telefone, gás, a gente fica sem nada. Olha só, o salário mínimo dos deputados aumentou de 16 mil para 26 mil esse ano. O que você acha disso? Ah, para eles é uma beleza, com certeza. Para eles dão tudo isso, né? E pra gente fica lá embaixo. E o salário, ó? Eles não dão o que a gente merece, só dá o que eles merecem, né? Não dá para suprir as coisas que estão muito caras, principalmente o açúcar, né? Que tá aí horrível o preço e não dá para suprir a necessidade da casa, não. Porque não é só alimentação, né? Vem outras coisas, né? Saúde, educação e etc. Quando o salário fala em aumentar, as coisas aumentam muito mais na frente, 10 vezes mais. Aí a gente fica na mesma, né? Estamos aqui, qual é o seu nome? Isabel Marques. Era melhor ter deixado mesmo sem aumentar, porque não tinha tido aumento em nada, em outras mercadorias, em outras coisas. Porque quando aumenta o salário mínimo, aumenta tudo a mais. O absurdo que está acontecendo no nosso país. Olha, tem outra pergunta aqui, ó. O salário dos deputados aumentou de 16.500 para 26.700, ou seja, cresceu 44 vezes mais que o salário mínimo. O que você acha disso? Um absurdo. Isso é mão armada. Mas isso que eles querem, o que fazem com os pobres, que não falam com os ricos, né? Isso é um absurdo, é mão armada. Isso chama-se roubo. Eles estão tirando dos pobres para eles. Eu, pelo menos, não vou votar em mais nenhum deputado, nenhum mesmo. Eu não tenho coragem de dar um voto a eles, porque eles são uns traidores, só querem para si. Eles deviam terem vergonha, se envergonhar, isso é uma injustiça, é uma injúria. Como é que eles têm coragem de vir pedir voto para depois se usufruir desses votos? Nossa, eu pelo menos não voto mais, deputado nenhum não voto. E tem mais, para prefeito eu vou ver como é que eu vou ter coragem de votar. Precisa ser uma pessoa muito fina para mim poder votar. E que não venha com promessa. E o salário, ó? No tempo do 10 e do vintém, se vivia muito bem, sem haver reclamação. Eu ia no armazém do seu Manuel com um tostão, trazia 1 quilo de feijão. Estou aqui com mais uma dona de casa, como é seu nome? Tatiane, olha aí, o salário mínimo teve um aumento de R$ 35, foi de 510 para 545. Qual é a sua opinião? Dá para suprir as necessidades da sua família? Não mudou em nada, que aumentou tudo. Passeando aqui pelo mercado, dando aquela voltinha, né, House? A gente encontrou aqui o vereador, irmão Carlos. É o seguinte, eu acho que foi um aumento significativo, mas não dá para suprir assim, a necessidade da perspectiva do trabalhador brasileiro. Mas foi um aumento significativo que fica mais ou menos, na minha opinião. E justamente, porque aumenta o salário mínimo, irmão Carlos, mas também aumenta o açúcar, o feijão, o arroz, né? O que você acha disso?
Na verdade, o aumento, ele aparece como aumento, mas aí esse aumento, na verdade, ele aparece mais no bolso do trabalhador, do homem do campo, daqueles que vivem do salário mínimo, que é o salário mínimo, ele não representa praticamente nada. Mas agora tem a pergunta que a gente sempre faz aqui para o povo, né? Que o salário dos deputados teve um aumento aí de 16.500 para 26.700, ou seja, cresceu 44 vezes mais que o mínimo. O que o senhor acha disso? Na verdade, é um absurdo, né? É um absurdo. O salário mínimo aumenta uma quantia desse tipo e o dos deputados dessa forma, mas é a democracia, né? Meu Deus, mas para que tanto dinheiro? Dinheiro só pra gastar. Estamos aqui com Israel, ele que é taxista na nossa cidade. Que há um aumento tanto do salário, mas também as demais coisas também vão aumentando. Aí praticamente fica quase na mesma coisa, né? O salário dos deputados. Eu acho que é um absurdo. Eu acho que eles já ganham bem demais. E um aumento desse é exorbitante. Também não deixa de ser um desrespeito à população brasileira, né? Estamos aqui no tradicional mercado do café em Ceará-Mirim e olha só quem a gente encontra. Ele, Sandro Pimentel. A carga tributária nossa no Brasil parece uma piada, né? Nós somos o país com os juros mais altos do mundo, com mais impostos do mundo. Significa dizer, quando você compra um fogão a gás, uma abatedeira, um liquidificador, está embutido ali juros de 47%. Não é? Quando você paga a sua conta de energia elétrica, sua conta de água, está embutido juros ali que variam entre 17% a 27%. Então, é uma carga tributária muito alta, que termina, o próprio DIEESE mesmo já fez estudos o ano passado, que comprova que o salário que o trabalhador recebe, em um ano de salário, 4 desses 12 meses está destinado apenas para pagar tributos, para pagar impostos. O que nós defendemos e o que é justo, o que é moral, inclusive, é a indexação do salário mínimo ao salário dos parlamentares. Né? Que a cada vez que aumentasse o salário dos parlamentares, aumentasse o salário mínimo no mesmo percentual, pode ter certeza que a história era outra. E aqueles que votam pelo aumento mínimo, que são os deputados federais, senadores, aumentam o seu próprio salário em 63% e de presidente e ministro em 133%. É muito vergonhoso isso. Como é o nome do senhor? João Cabral. Qual é a sua opinião? Péssimo. Enquanto aumentou 35, o deputado faz com o ganho dele, começa com a vontade dele. Péssimo. O homem do campo é o homem que mais sofre. Eu digo isso porque eu sou um homem de 30 anos de campo, sabe? Trabalhador do campo é o homem que era para mais ganhar. É o que menos ganha. E o salário, ó. Andando pelas ruas de nossa cidade, encontramos a força jovem de nossa cidade. Como é seu nome? Kênia. Que a gente quer saber a sua opinião. Dá para suprir as necessidades do jovem hoje? Não, com certeza não dá, porque se desse, a gente estaria com a vida muito boa, né? Hoje a gente gasta muito mais do que a gente recebe. No tempo do 10 e do vintém, se vivia muito bem, sem haver reclamação. Hoje, para você ter uma alimentação saudável, uma roupa mais arrumada, você gasta mais do que você recebe. Eu ia no armazém do seu Manuel com um tostão, trazia 1 quilo de feijão. Hoje a gente gasta muito e recebe pouco. Por isso que eu digo, não adianta você aumentar se vai aumentar tudo. Kênia, em compensação, presta atenção, olha só. Os deputados recebiam 16.500 e agora vão passar a receber 26.700. Eu acho um absurdo, eles recebem mais do que a gente. A gente trabalha de manhã, tarde e noite, recebemos uma miserável, com dinheiro muito pouco para o nosso sustento, né? E eles praticamente não fazem nada, ficam sentados, esperando a vida passar. E o salário, ó. É errado, se for assim até eu me candidato, né? Por que não? Meu Deus, mas para que tanto dinheiro? Dinheiro só pra gastar. Estamos aqui com o presidente da Câmara dos Vereadores, Ronaldo Venâncio, e a pergunta, Ronaldo, que a gente fez para os populares, para todos os ceará-mirinenses, é sobre o salário mínimo.
O salário mínimo teve um aumento de 510 para 545, um aumento de R$35. Qual a sua opinião? Dá para suprir as necessidades do povo brasileiro ou não? Entendemos que houve realmente um crescimento, mas esse crescimento ainda está infinitamente menor do que a expectativa e a necessidade do povo brasileiro. O salário, ele hoje está nessa expectativa ainda muito abaixo do que se espera, em decorrência exatamente do sistema financeiro e econômico que a cada vez mais, apesar de ser anunciado que não tem inflação, mas reconhecendo que a inflação existe, e se ela existe, por pequena que seja, é muito representativa. Então a gente entende que o salário aumentando e havendo o controle da economia, isso realmente deveremos entender que haverá um ganho real no poder aquisitivo do povo brasileiro. Andando aqui pelas ruas da cidade, encontramos ele, João André, grande blogueiro da nossa cidade. O salário mínimo teve aí um aumento de 510 para 545, R$35 a mais no bolso do brasileiro. Qual é a sua opinião? Boa pergunta, nobre repórter. Agora eu pergunto, será que os nossos governantes, os responsáveis diretos por esse aumento do salário mínimo, eles teriam uma resposta digna para dar para nós brasileiros nesse momento? Então, assim, o que é que diz a Constituição? A Constituição diz que o salário mínimo ele deve dar, basicamente, para uma família de 4 pessoas, saúde, educação, moradia, lazer, tudo para você viver dignamente como uma família. Dá para viver dignamente no Brasil com um salário desse, só 4 famílias? Não dá. O pessoal culpa os políticos, mas eu não culpo os políticos, eu culpo a nós mesmos. Que infelizmente nós, quando vamos votar, nós não firmamos compromisso com um político que tenha intenções de ajudar ao povo brasileiro. Infelizmente, o que acontece é o seguinte: quando é para dar o aumento do brasileiro, do pobre, R$35, né? Você falou aí, R$35. Você viu quantas votações, né? O deputado, R$8.000. Então eu pedia ao eleitor, assalariado brasileiro, que nas próximas eleições raciocine, veja o político chegar na sua casa, que você sente, que você sentir, que realmente ele tenha vontade de trabalhar por você, para você não estar sofrendo e reclamando da vida, porque é só que o brasileiro sabe fazer, reclamar, mas que não toma uma medida enérgica para resolver a situação, que ele mesmo é um culpado da situação que se encontra hoje no Brasil. Estamos aqui com Ana Célia, ela que é membro do Sint-RN Ceará-Mirim e também é professora, né? O que nós podemos dizer desse salário mínimo é que ele é vergonhoso. Não tem a menor condição do salário mínimo desse tipo ser suficiente para suprir necessidades de uma família. Vocês devem saber que o DIEESE, que é um departamento intersindical de estudos estatísticos e econômicos, ele orienta um salário mínimo, inclusive baseado na Constituição, que deveria ser suficiente para uma família suprir suas necessidades básicas. E esse valor não estaria abaixo de R$ 2.200 hoje. E o salário, ó. O trabalhador espera 1 ano para ter um aumento de salário e quando acontece é dessa forma que foi feito. Então nós achamos extremamente vergonhoso e desrespeitoso e, por que não dizer, desumano para com os trabalhadores. Eu estou aqui com Alexandre, ele que é empresário no ramo de autoescolas na nossa cidade de Ceará-Mirim, ele que habilita, ele que resolve a situação dos motoristas da nossa cidade, né, Alexandre? Lamentavelmente, a gente sabe que se há um aumento apenas de R$ 35 no salário mínimo, isso acarreta a um aumento do mercado do comércio em si, né, principalmente nessa parte de alimentação, combustível, essa parte mais necessária da população, um aumento que a gente nem imagina, mas acaba sendo de porcentagens altíssimas que os R$ 35 não vai valer nem a pena. Isso aí é a realidade. Mas venho a dizer que se não houver realmente uma reforma tributária, que até então o falecido ex-vice-presidente, né, que é uma das coisas que ele mais batia, que é com relação a essa nossa carga tributária altíssima, que se não houver realmente uma solução, toda a vida a gente vai ficar dessa. Se aumenta o salário mínimo, aumenta-se os impostos. Eita, Brasilzinho! Bem, ficamos por aqui agradecendo a sua paciência por assistir os nossos programas, pois a internet aqui em Ceará-Mirim é uma porcaria e ainda pagamos uma fortuna por isso. Enquanto em Natal você paga R$ 39 por 1 mega, uma velocidade 4 vezes mais rápido, aqui a gente paga 35 por 150k, 300k. Um absurdo. Reclamem, gente. Liguem para as operadoras reclamando. Por que essa discriminação com as pequenas cidades? Só as grandes cidades têm privilégios? Bem,
Ficamos por aqui, obrigada a todos e até a nossa próxima edição. Tchau!